Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. E eu quero ler um livro importantíssimo, A Questão da Palestina, do Edward Said. Essa edição aqui é lindíssima, inclusive tem um mapa aqui na capa. E eu quero ler um trecho do capítulo 2, o início do capítulo 2, chamado O Sionismo do Ponto de Vista das Vítimas. E a primeira parte, um trecho da primeira parte do capítulo 2, chamado Sionismo e as Atitudes do Colonialismo Europeu. Toda ideia ou sistema ideológico existe em algum lugar, mistura-se às circunstâncias históricas, faz parte daquilo que se pode chamar simplesmente de realidade. Um dos atributos permanentes do idealismo oportunista, self-serving idealism, porém, é a noção de que ideias são apenas ideias e existem somente no domínio das ideias. A tendência a considerar que ideias pertencem unicamente a um mundo de abstrações é maior entre pessoas para quem elas não são essencialmente perfeitas, boas, e nunca contaminadas pelo desejo ou pela vontade humana. Essa visão também se aplica quando as ideias são consideradas nocivas, absolutamente perfeitas em sua maldade, e assim por diante. É evidente que quando uma ideia se concretiza, isso é, quando seu valor é comprovado na realidade por uma ampla aceitação, parece ser necessário revisá-la, já que passa a ser vista como se tivesse assumido parte das características da realidade nua e crua. Assim, é comum que se argumente que uma ideia como o sionismo, por todas as adversidades políticas e pelas lutas travadas em seu nome, é no fundo uma ideia imutável, que expressa o desejo de que a autodeterminação política e religiosa dos judeus, por uma identidade nacional judaica, seja exercida na Terra Prometida. Como o sionismo parece ter culminado na criação do Estado de Israel, também se argumenta que a realização histórica da ideia confirma sua essência imutável, e não menos importante, os meios usados para sua concretização. Discute-se muito pouco o que o sionismo causou aos não-judeus que por acaso se depararam com ele. A propósito, não se diz nada sobre onde, salvo na história judaica, ele ocorreu e do que, no contexto histórico da Europa do século XIX, extraiu sua força. Aos palestinos, para quem o sionismo era uma ideia alheia, importada para a Palestina, pela qual, em sentido bastante concreto, eles foram obrigados a pagar e a sofrer, esses esquecimentos sobre o sionismo são exatamente aquilo que importa. Em suma, ideias políticas afetivas, como o sionismo, devem ser examinadas historicamente de duas maneiras. Primeiro, genealogicamente, para que sua procedência, consanguinidade e descendência, sua associação tanto com outras ideias quanto com instituições políticas possam ser demonstradas. Segundo, como sistema prático de acúmulo de poder, terras, legitimidade ideológica e deslocamento de pessoas, outras ideias e legitimidade prévia. Fatos políticos e culturais da atualidade tornam esse exame extremamente difícil, tanto porque o sionismo no Ocidente pós-industrial conquistou uma hegemonia quase inquestionável no discurso do establishment liberal, quando porque, ao preservar uma de suas características ideológicas centrais, o sionismo ocultou ou fez desaparecer o fundamento histórico literal de seu crescimento, seu custo político para os habitantes nativos da Palestina e suas opressivas discriminações entre judeus e não-judeus. Um exemplo alarmante do que pretendo dizer é o simbolismo de Menachem Begin, ex-chefe da organização terrorista Irgun, em cujo passado há inúmeros e muitas vezes assumidos atos de assassinato a sangue frio, sendo homenageado como premier israelense em Northwestern University, em maio de 1978, com o título de doutor honoris causa em Direito. Um líder cujo exército, apenas um mês antes, ocasionara 300 mil novos refugiados no sul do Líbano, que falava constantemente de Judéia e Samaria como partes legítimas do Estado judeu. Pretensão baseada no Velho Testamento, Bíblia hebraica, né? Sem nem sequer uma referência aos verdadeiros habitantes da terra.
E tudo isso sem que houvesse, por parte da imprensa ou da comunidade intelectual, um sinal de compreensão de que o título honorífico de Menachem Begin foi concedido à custa do silêncio árabe-palestino no mercado de ideias ocidental de que a duração histórica de um Estado judeu na Palestina, antes de 1948, foi de 60 anos, 2 milênios atrás. De que a dispersão dos palestinos não era um fato da natureza, mas resultado de uma força e de estratégias específicas. Hoje, a dissimulação do sionismo de sua própria história tornou-se uma instituição, e não só em Israel. Divulgar sua história como se, de certo modo, tivesse sido extorquida da Palestina e dos palestinos, vítimas de cuja supressão dependem Israel e o sionismo, é uma tarefa intelectual política específica no atual contexto de discussão sobre uma paz abrangente no Oriente Médio. A posição especial, pode-se dizer até privilegiada, dos Estados Unidos nessa discussão é impressionante por todo tipo de razão. Em nenhum outro país, exceto em Israel, o sionismo é salvaguardado como um bem inquestionável, e em nenhum outro país existe uma conjuntura tão vigorosa de instituições e interesses poderosos, a imprensa, a inteligência liberal, o complexo industrial militar, a comunidade acadêmica, os sindicatos, para os quais, como eu disse no capítulo 1, o apoio acrítico a Israel e ao sionismo acentua sua reputação nacional e internacional. Embora tenha havido certa modulação nesse consenso extraordinário, por causa da influência do petróleo árabe, do surgimento de estados conservadores que se aliaram aos Estados Unidos, Arábia Saudita, Egito, e da enorme visibilidade política e militar do povo palestino e seus representantes, como a OLP, o viés pró-israelense persiste. O motivo é que não só ele tem profundas raízes no Ocidente em geral, nos Estados Unidos em particular, como seu caráter negativo, proibitivo em relação a toda a realidade histórica é sistemático. No entanto, não há como contornar a formidável realidade histórica de que quando tentamos tratar daquilo que o sionismo suprimiu do povo palestino, desembocamos de um lado no desastroso problema do antissemitismo e de outro na complexa inter-relação entre os palestinos e os Estados árabes. Quem assistiu à minissérie Holocaust da NBC na primavera de 1978 percebeu que o programa, no mínimo, visava justificar o sionismo, embora o Líbano, quase na mesma época, as tropas israelenses estivessem causando devastações, milhares de mortes e de civis e um sofrimento inenarrável semelhante ao que alguns corajosos repórteres presenciaram na devastação feita pelos Estados Unidos no Vietnã. De maneira similar, o furor provocado pelo pacote de acordos do início de 1978, que permitiu a venda de aviões de guerra norte-americanos para Israel, Egito e Arábia Saudita, tornou ainda mais agudo o constrangimento da integração do movimento de libertação árabe com os regimes árabes de direita. A missão da crítica, ou melhor, o papel da consciência crítica nesses casos é ser capaz de fazer distinções, mostrar diferenças onde no presente não existe nenhuma. Escrever criticamente sobre o sionismo na Palestina nunca significou e não significa agora ser antissemita. Ao contrário, a luta pelos direitos palestinos e pela autodeterminação não significa apoiar a família real saudita ou as estruturas de Estado antiquadas e opressivas da maioria das nações árabes. Mas é preciso admitir que os liberais e a maioria dos radicais foram incapazes de se livrar do costume sionista de comparar antisionismo ao antissemitismo. Qualquer pessoa bem intencionada pode condenar o racismo sul-africano ou norte-americano e, ao mesmo tempo, apoiar a discriminação racial de não-judeus na Palestina. A ausência quase total de conhecimento histórico prontamente disponível em fontes não sionistas, a disseminação de simplificações ardilosas por intermédio da mídia, por exemplo, judeus versus árabes, e essa simplificação é terrível. O oportunismo cínico de vários grupos de pressão sionistas, a tendência endêmica entre acadêmicos de repetir acriticamente clichês e palavreados políticos. Gramsci atribuiu aos intelectuais tradicionais o papel de especialistas em legitimação.
o receio de pisar no delicado terreno daquilo que os judeus fizeram às suas vítimas na era do genocídio dos judeus, tudo isso contribuiu para uma imposição estúpida e regulada de apoio quase unânime a Israel. Entretanto, como E.F. Stone observou, essa unanimidade ultrapassa até mesmo o sionismo da maioria dos israelenses. Por outro lado, seria injusto desprezar o poder do sionismo enquanto uma ideia para os judeus ou minimizar o complexo debate interno que caracteriza o sionismo, seu verdadeiro significado, seu destino messiânico. Apenas tratar desse assunto e, mais ainda, tentar definir o sionismo é uma questão muito difícil para um árabe, mas deve ser analisado com honestidade. Permito-me usar a mim como um exemplo. A maior parte da educação que recebi, e certamente toda a base da minha formação intelectual, é ocidental. Naquilo que leio, que escrevo e até mesmo naquilo que faço politicamente, sou influenciado de maneira profunda pela atitude ocidental predominante em relação à história dos judeus, ao antissemitismo, à destruição dos judeus na Europa. Ao contrário da maioria dos intelectuais árabes, grande parte dos quais, obviamente, não viveu as experiências que vivi, fui exposto a aspectos da história e da experiência judaica que tiveram importância particular para judeus e não judeus ocidentais, que liam e refletiam sobre a história judaica. Sei tão bem quanto qualquer não judeu ocidental culto o que o antissemitismo significa para os judeus, sobretudo no século XX. Consequentemente, sou capaz de compreender o misto de terror e júbilo que alimenta o sionismo, e acredito que posso, ao menos, captar o que Israel significa para os judeus, ou mesmo para um liberal ocidental esclarecido. Mas como sou um árabe palestino, também posso ver e sentir outras coisas. E são essas coisas que complicam consideravelmente a questão e me levam a me concentrar nos outros aspectos do sionismo. O resultado, acredito eu, merece ser descrito, não porque o que penso é crucial, mas porque é útil ver o mesmo fenômeno de duas maneiras complementares, que normalmente não são associadas entre si. E com isso eu quero desafiar você a ler Eduardo Said, A Questão da Palestina, com o mesmo interesse com o qual você compartilha rapidamente qualquer postagem que faz com que sua emoção se afine, né? Se levante. Que você tenha a mesma empolgação para ler esse tipo de material consciente, fundamentado, que você tem em compartilhar qualquer coisa que mexa com o seu emocional. Fica aqui a dica da leitura da semana para que mais livros como esse sejam lidos, mais leituras críticas e reflexivas sejam feitas. Até a próxima, pessoal. Boas leituras.